A gente viu vários aspectos da cinemática relativística, né? Em particular, nós definimos velocidade própria, definimos o quadro vetor, momento, energia, e com ele, né, o que é o momento relativístico. Vimos a importância de mudar esses conceitos para satisfazer os postulados da relatividade geral. E agora a gente vai partir para a dinâmica relativística, que é baseada num postulado, né, uma equação de movimento, que a princípio é familiar na sua forma, porque diz que a força é dp dt. No entanto, o conteúdo dessa equação é completamente diferente do conteúdo da mecânica newtoniana, do F é igual a dp dt da mecânica newtoniana. Isso porque o P agora é o momento relativístico. O único momento que existe agora é o momento relativístico. Então, ele é definido como m0, propriedade intrínseca da partícula, vetor velocidade própria, eta, que, como nós vimos, pode ser escrito como m0u dividido pela raiz de 1 menos u2 sobre C2. Esse é o postulado, e como sempre a gente faz, a gente procura escrever o postulado ou escrever a nossa equação na forma covariante, manifestamente covariante, o que significa escrever na forma tensorial. Então, para passar para a forma tensorial, nós definimos um quadro vetor força e ele fica escrito como um dpmi. É o que a gente pode fazer de imediato, uma vez que a gente tem um dp aqui, né, passar o p para o quadro vetor energia e momento. O dt não pode ficar também, porque o dt faz referência a um referencial particular, que é o referencial de laboratório. O que nós podemos fazer aqui, que sempre é feito, é substituir pelo dtal, tempo próprio. Ora, o tal faz referência a um referencial particular também, aquele que anda junto com a partícula. No entanto, a característica fundamental do intervalo de tempo próprio é que ele é um invariante. Sendo um invariante, a gente pode colocar ele na nossa equação, que ela continua sendo manifestamente covariante. O dtal é um invariante. Lembrem-se que isso vem do invariante ds2, que é escrito como um C2 dtal 2 para aquele referencial que anda junto com a partícula. Então, se isso aqui é um invariante, isso aqui também tem que ser um invariante. O conceito de tempo próprio está contido aqui porque a parte espacial é zero, o que define o tempo próprio, né? Intervalo de tempo entre eventos que acontecem no mesmo local no referencial. Então, dx é zero, dy é zero e dz é zero. Então, essa é a nossa equação, e agora a gente tem que dar um sentido físico para cada um dessas componentes. Então, a gente começa com as componentes 1, 2 e 3, depois a gente vai para zero. Porque aqui a gente pode fazer correspondência imediata com o postulado, né? O postulado a gente assume como verdadeiro. Então, olha, o F1 é o dp1 de tal. A gente conhece cada uma dessas coisas, então a gente faz uma regra da cadeia, dp1 dt, dt de tal é o gama. Então isso vai ser escrito. E dp1 de tal dp1 dt é o que? dp1 dt eu tiro do postulado. dp1 dt é a componente x da força física agindo sobre a partícula. Então é um fx dp1 dt. E dt de tal é o gama. O gama é 1 sobre a raiz de 1 menos o 2 sobre C2. Obviamente, F2 segue o mesmo padrão e vai ser Fy dividido pela raiz de 1 menos o 2 sobre C2. Né? Eu tenho dp2 dt tal. E F3 é análogo, Fz dividido pela raiz de 1 menos o 2 sobre C2. E F0, né? Fica a pergunta, né? Mi igual a zero corresponde a uma equação aqui. E o que essa equação representa? Em particular, quem é o F0? Né? A gente não pode tirar ele daqui, então a gente vai tirar de onde? Então a gente pode encontrar o F0 a partir do conhecimento das outras componentes e a partir da ideia de invariante. Né? Nós vimos que Pmi é um invariante que vale menos M02C2. Então, isso me leva à seguinte ideia.
Se eu tenho um dPmi de tal vezes Pmi, é uma soma aqui, não, é implícita nesse índice repetido, eu posso escrever isso como 1 meio de tal de Pmi. Ora, isso aqui é um dPmi de tal vezes Pmi, mais Pmi, dPmi de tal, esses dois termos são iguais, né? Então, eu somo 2 iguais, divido por 2, eu tenho exatamente o que eu preciso. Isso mostra, né, que o resultado dessa operação tem que ser igual a zero, porque Pmi é uma invariante, é uma constante, M02C2. Então a derivada disso, qualquer derivada disso é zero. Então dPmi é zero, dPmi de tal Pmi é zero. Mas isso é um Fmi pela nossa equação tensorial Pmi. Então eu tenho essa equação aqui que me impõe uma restrição sobre as componentes. Eu conheço 3 componentes do F, conheço todas do P, e aí falta conhecer o F0. Mas eu sei que essa soma é zero, então com isso eu descubro quem é o F0. Então eu escrevo esse Fmi Pmi, por extenso, como um F0, P0, mais F1, P1, mais F2, P2, mais F3, P3, e eu sei que isso vale zero. Eu passo o índice para cima, porque eu conheço os componentes disso contravariantes, e aí a gente sabe como passar para cima, né? O P0 ganha um sinal negativo, o P1 pode continuar positivo, assim como o P2, quando eu passo para cima fica positivo, fica ele mesmo positivo, né? E o P3 também. Então o que eu usei aqui? Olha, eu usei o seguinte, um Pmi com índice em cima é um Gmi Pni, ou um Pmi com índice embaixo é um Gmini Pni. Lembrem bem disso, né? Porque é o tensor métrico que faz a passagem de índice para cima, para baixo, ou para baixo, para cima. Para descer o índice eu uso o tensor métrico covariante. Para subir o índice eu uso o tensor métrico contravariante. E a gente sabe que o G00 é menos 1, assim como nas duas versões, covariante e contravariante, e todos os outros valem 1, diagonais. Fora da diagonal todos são 0. Então quando eu ponho aqui o índice 0, P0, eu tenho G0 aqui, e nisso só pode ser 0, porque o G é diagonal. Sendo 0 aqui, é 0 aqui. E esse é o único termo que sobrevive da soma, uma vez que com o Mi fixo em 0, não tendo termos fora da diagonal, só sobra o G00. Então P0 é menos 1, P0 com índice embaixo. Por isso, essa troca de sinais envolvendo a componente 0. As outras não mudam, porque o G1, G22 e G33 são os três iguais a 1. Tá? Então essa é a regra que a gente usa. E isso aqui é que a gente desenvolve um pouco mais para chegar no nosso resultado. É só escrever aqui, olha. Vou passar isso para o outro lado da equação. Então eu coloco F0. Quem que é o P0? O P0 a gente sabe que é um M0C gama. Gama é raiz de 1 menos o 2 sobre C2. Tá? Aqui eu estou usando o fato de que Pmi é igual a M0 de xmi de tal. Dxmi de tal é o meu N, meu etami. E 0, né, dx0 de tal. Então que é CDT de tal. CDT de tal é C gama. Então é M0C gama. M0C gama aqui. Isso então é igual a essa soma. Essa soma aqui a gente acabou de ver. F1 é Px, é Fx, P1 é o M0 Ux vezes gama. E aí a gente segue com todas as componentes. O gama aparece em todas. Eu tenho outro fator gama, né, que vem do Fx, do Fx, vou colocar aqui, ó. F1 é o quê? F1 é Fx vezes gama. Então, e o P0 é M0x vezes gama. Então tem um outro fator gama aqui. Vou colocar aqui para não ficar com um denominador muito grande.
mais um gama FZ. Então é o gama que vem do F, né, e um gama que vem do P. Aqui é o Z e o outro gama, eu estou pondo por extenso aqui, que aí eu vejo que eu vou cortar todos esses denominadores, né? Corto todos os M0 e fico com uma expressão para F0 que vai ser escrita então como, observa, Fx o x, Fy o y, Fz o z, né? Isso é um F vetor escalar U, né? Posso escrever assim. Eu tenho um fator gama, né, que então introduz aqui no denominador uma raiz, 1 menos o 2 sobre C2. Né? O que eu tenho aqui, eu ainda tenho que dividir por C, por causa desse C que fica aqui, então vou colocar ele aqui, F escalar U sobre C. Então isso me permite dar uma caracterizada, né, em todos os elementos do tensor que eu defini lá em cima, ao passar o meu postulado da equação de movimento para a forma covariante. Então agora eu sei todos os Fmis, eu escrevo eles aqui por extenso. O F0 é F escalar U sobre C vezes gama, deixar escrito gama aqui, vírgula. As outras três componentes representam as três componentes da força física F agindo no corpo, né, vezes gama. Né? Vou deixar escrito assim por questão de economia na notação. Eu tenho uma outra maneira de calcular esse F, de entender o que representa esse F0, né? Porque eu coloquei ele aqui, mas não tem ainda, aparentemente é um pouco obscuro ainda, né? Então eu posso pensar o seguinte sobre o F0. O F0, pela equação covariante de movimento, ele é o dp0 d tal. Ora, eu posso ir um pouco para frente agora, escrevendo o P0 como E sobre C, que a gente sabe que a componente zero do quadro vetor energia-momento é a energia, né? A menos desse fator C. Então isso aqui é 1 sobre C, dE d tal. Então isso é um F0, assim como isso aqui é o F0. Então eu igualo, né, um com o outro e posso escrever o seguinte: 1 sobre C dE d tal, dE d tal é um dE dt, dt d tal, dt d tal eu coloco como um gama, esse é um F0 que sai daqui, é igual a esse F0, que é F escalar U sobre C. Então isso aqui me dá uma equação que me permite dizer que o dE dt, a taxa de variação da energia no tempo, é igual a F escalar U. Então, veja bem o sentido físico dessa equação. As componentes 1, 2 e 3, elas têm a ver com minha equação de movimento. F é igual a dp dt, porque ela aparece como... as componentes 1, 2 e 3 aqui aparecem a força física, né? Então eu acabo usando isso na hora de construir. Tem a ver então com a taxa de variação do momento no tempo. As componentes 0 tem a ver com a componente 0 do P derivado no tempo, né? Então vai ter a ver de certa forma com a taxa de variação no tempo da energia, como esperado. E é isso que é o conteúdo dela, está aqui. Daqui a gente extrai aquele teorema energia cinética trabalho facilmente. Olha só, trabalho é força, que no nosso postulado é dp dt, vetor, escalar deslocamento. Esse é o trabalho para deslocar de um ponto A até um ponto B. Agora eu escrevo isso como parametrizando a trajetória pelo tempo. Então eu faço assim, dl dt, dt. Ora, dl dt é a velocidade ordinária U, dp dt é a força. Então, olha, eu construo no integrando esse lado direito aqui, ó, F escalar U dt. Então, eu posso substituir o F escalar U por dE dt. Então, isso é um dE dt, dt. Ou seja, isso é uma variação de energia, delta E, que é a energia final, né, menos a energia inicial. Como a única coisa que acontece com o corpo é um deslocamento dele no espaço, a massa de repouso dele é a mesma. Então eu posso dizer que E final menos E inicial, que está aqui como delta E,
vai corresponder a uma variação da energia cinética, né? Porque a massa de repouso sendo igual, ela cancela nesses dois termos. E isso fica igual ao trabalho. Então, o trabalho é a variação da energia cinética, é o velho teorema que a gente já conhece. Vou dar um exemplo aqui, rapidamente, como é que usa a equação de movimento para mostrar como que as equações de fato mudam de conteúdo, né, na mecânica, quando a gente vai para o caso relativístico. Vamos supor, como exemplo, que eu tenho uma partícula em movimento unidimensional com uma força constante e que está na origem em tempo t igual a zero, e ela parte do repouso, então tem v igual a zero aí como condição inicial. Então, para resolver essa equação, a equação de movimento, eu escrevo F igual a dp dt. Estou escrevendo sem vetores, porque eu estou num problema unidimensional, e a integração, por causa do F ser constante, é imediata. P é igual a Ft mais uma constante, e essa constante eu vou colocar igual a zero, porque eu sei que o P é igual a zero quando T é igual a zero. Então, eu tenho uma equação escrita assim, P é igual a Ft. Só que, aparentemente, não fiz nada diferente da mecânica newtoniana. Mas a diferença vem agora. O P é o P relativístico, isso muda tudo. O P relativístico é mu dividido por 1 menos o 2 sobre C2. Isso é igual a Ft. Então, agora eu tenho que achar o U aqui, integrar o U para achar a trajetória, o x de t, né, a trajetória da partícula. Então, agora eu mudo o conteúdo, né, ao fazer isso. Então, eu passo para o lado de lá, elevo ao quadrado, isolo o U, né, eu vou chegar numa equação assim, ó, o 2, que multiplica M2 mais F2 T2 sobre C2 é igual a F2 T2. E isso me leva a um U, a uma velocidade U, que é Ft sobre M, dividido pela raiz de 1 mais F2 T2 sobre M2 C2. E é isso que tem que ser integrado agora para eu achar o x de t. Eu integro, vou colocar o F sobre M, que são constantes, para fora. Eu integro de 0 até um tempo t. Esse integrando que eu vou escrever como t' dividido pela raiz de 1 mais F2 T'2 sobre MC M2C2 dt'. Essa integral é feita de forma trivial, né? Se eu chamo o W de 1 mais F2 T'2 sobre M2C2, então o meu dW vai ser 2 F2 T' dividido por M2C2 dt'. Notem que eu tenho T', dt', e isso me leva diretamente ao resultado, né? Já vou colocar aqui direto, que o x de t é um mc2 sobre f, que multiplica a raiz de 1 mais ft sobre mc ao quadrado menos 1. Né? E aí a diferença de conteúdo fica claro quando eu faço a figura, né? X, o gráfico, né? Em função de t. A fórmula newtoniana seria uma parábola, né? Partícula submetida a uma força constante. Esse é o resultado de Newton. Na relatividade é um pouco diferente, né? Porque a expressão é essa aqui. A expressão sendo essa, você tem uma hipérbole, que é algo mais assim. Então, esse é o resultado nosso x de t. Então, tem um desvio em relação ao que se é esperado da mecânica newtoniana.